Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Estudo para a família. Uma casa que floresce. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios 14:11. Um domingo qualquer falei com a igreja sobre o quanto Deus quer que a nossa casa floresça e seja um lugar aprazível. O florescer nos remete à ideia de cuidados especiais, de muita sensibilidade e delicadeza no trato. Quem cultiva flores sabe bem disso. Elas precisam de sol, mas somente necessário, de água, porém não em excesso. Tudo com moderação e equilíbrio. Assim será a casa que floresce, um campo propício para o crescimento e o desabrochar para a vida. Eu preciso acreditar que Deus me ajudará a fazer do meu lar um campo de flores. Preciso crer que Ele se importa com a família, se interessa, e se move nesse sentido. Isso dá força para continuar, nos leva a não desistir, a despeito de tantas lutas pelas quais passamos. Esse texto de Provérbios 14:11 nos encoraja e nos traz de volta para a corrida da vida. Mas aí penso, para um lar florescer é preciso que nele haja opção pela coisa correta e justa. Mas como se a mesma Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra? Então como equacionar isso? Se não houver, e não há realmente um justo, não haverá flores em casa. Mas o segredo é que, apesar de nós mesmos, com nossos erros e imperfeições, ainda é possível fazer da nossa família algo nobre, lugar de flores e frutos. É Jesus quem nos justifica, nos torna justo aos seus próprios olhos ainda que não sejamos na verdade. Mesmo não havendo mérito algum. Quando erramos, Ele não nos tem por inocente, mas usa de misericórdia, e nos perdoa, de maneira que permanecemos nele, apesar de não acertar sempre. O cristão não vive pecando ou no pecado, mas eventualmente peca e quando isso acontece, ele se arrepende e comparece diante de Jesus para ser novamente justificado e receber o seu perdão. Querido, ser justo indica não só a ausência de erros e pecados, mas exige a presença de boas práticas, coisas que alegrem o coração de Deus e o coração dos homens. Algumas coisas precisam ser encontradas na casa que quer florescer. Vamos buscar algumas informações relacionadas a isso nas Escrituras. Em Gênesis 35:2, eis a recomendação. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. A família precisa se desfazer daquelas coisas que entram e empurram o trono do Senhor para um canto da casa. O lar tem que ser um lugar para Deus reinar com exclusividade. Mudar as vestes fala de mudanças individuais que devem ocorrer. Onde há trevas, caos, desordem, obscenidades, é sinal que Deus ainda não se apoderou do lugar, pois onde ele chega, tudo se transforma. O texto de Jó 11:13-15 diz: se você dirigir seu coração a Deus, e para ele estender as mãos, se não hospedar a injustiça em sua tenda, então você poderá levantar o rosto sem mancha, e não terá medo nas dificuldades. Aqui ele nos chama, para viver a verdade, mesmo nos momentos de apertos e pressões. O engano, a mentira, a trapaça, não podem ter espaço. Sabe aquelas situações em que somos puxados para baixo, somos tentados a fazer a coisa errada? Situações em que nos vemos quase que obrigados a diminuir o nosso padrão moral? Quando a coisa está tão complicada que acabamos acreditando que um erro poderá consertar o outro? Pois é exatamente de momentos assim que ele está falando. Somos chamados para vencer diante dessas pressões e viver com retidão, superando as dificuldades que surgirem na força e no poder dele que opera em nós. E quando esse padrão de Deus for uma realidade em nosso viver, já não haverá mais medo, pois uma forte convicção de que sempre seremos ajudados pelo céu inundará nossos corações, e a certeza de que o Senhor estará chegando com a bênção irá pacificar nossas mentes. E creia, querido leitor, tão certo como o sol irá nascer amanhã, logo de manhã, assim será a vinda do Senhor ao nosso encontro. Em Isaías 58:7-12, o texto diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas,
e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te um reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Meu Deus, que texto poderoso para se viver! A bondade estando presente em nosso lar faz com que o Senhor nos guie em meio à escuridão. Aliás, se elas chegarem, a sua luz nascerá naquele instante e dissipará toda a treva. Ele nos dará de comer e beber mesmo em lugares áridos onde nada existe, onde falta tudo, e ainda, fortificará nossos ossos, nos dando saúde e força para vivermos a vida. É como disse José do Egito: prosperei na terra da minha adversidade. E como se já não bastasse, temos mais esta promessa: nossos filhos serão construtores de um novo tempo, não serão motivo de vergonha ou de confusão, será gente admirável, de quem teremos um orgulho santo. Que a justiça e a bondade, irmãs de caminho, estejam em nossa casa. O profeta Isaías 61:9 declara: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esta é a colheita, filhos abençoados e reconhecidos na sociedade como gente do bem, gente de Deus, cidadãos com utilidade social, gente que faz, gente que ama e que é amada no céu e na terra. Filho dos quais seu coração se alegra, que são apresentado, se não com orgulho, mas com satisfação por serem quem são. Essa é a casa que floresce mesmo em meio ao deserto. Uma casa que prosperará onde outras fracassaram. Essa será a tua casa. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Inscreva-se no canal.